gostaria de convidá-los a ler comigo em Lucas, capítulo 24. Vou ler a partir do versículo 13, que diz a palavra de Deus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que diziam respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, contudo, isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Até aqui, Lucas capítulo 24, do verso 13 ao verso 27. Aqui narra um texto bastante conhecido que me chama muita atenção. Os dois discípulos a caminho de Emaús. Eles estavam em Jerusalém, andavam com Jesus Cristo, acompanhavam os milagres, viam com seus próprios olhos as maravilhas que Jesus fazia. Porém, como na cultura judaica, eles tinham a intenção, eles acreditavam que Jesus, o Salvador, viesse remir a Israel. Mas essa remissão seria no tempo físico, que Jesus viria tomar o trono e tirar Israel da escravidão, da servidão de Roma. Porém, não entenderam que o reino que o Senhor Jesus Cristo veio estabilizar nesta terra era o reino celestial. Então esses homens, quando Jesus morre, e ao terceiro dia, já no domingo de manhã, eles retornam para a sua casa, que era 60 estádios, equivalente a 12 quilômetros. De Jerusalém, Emaús se situava. Esses homens, eles estavam tristes, cansados, frustrados, porque esperavam que Jesus viesse agir de uma forma, e o Senhor agiu de outra forma, que eles não compreenderam. Quantas vezes nós ficamos frustrados, esperando que o Senhor vai agir na nossa vida de uma maneira, mas o Senhor age de outra? E qual é a nossa reação? Nós falamos mal, nós espraguejamos, nós nos queixamos e questionamos a Deus. Por quê? Não sou merecedor, não sou fiel, não sou digno? O que esses homens falavam? Eles estavam tristes, estavam frustrados sim, porém os seus lábios somente proferiam coisas boas. Conversavam de Jesus, falavam de Jesus, almejavam e mencionavam todos os feitos que Jesus fez. Que nós podemos aqui aprender a primeira lição com esses homens, de quando mesmo que nós estivemos tristes e até frustrados, esperando que o Senhor viesse responder a nossa oração de uma forma, e o Senhor não responde, que nós não venhamos murmurar, que nós não venhamos questionar, tão somente aguardar, porque o Senhor sabe o que Ele faz, e Ele faz muito melhor do que nós mesmos pedimos. Então esses dois homens vinham tristes pelo caminho, e o próprio Jesus diz a palavra, chegou até eles.
mas os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer que era Jesus Cristo. Então esse homem estranho para eles chegou e perguntou: o que está acontecendo? E eles então disseram: você é peregrino aqui em Israel, que não sabe o que está se sucedendo aqui em Jerusalém? Não soube dos fatos que ocorreu nesses últimos dias? Então começaram a lhe explicar que Jesus Cristo, poderoso em obras, em profeta, o testemunho deles, de quem andava com Jesus Cristo. Aí chegou e mencionou: até umas mulheres hoje cedo foram ao túmulo, porém chegaram lá, não viram o seu corpo, mas testificaram que viram uma visão de anjos. Anjos apareceram a ela e disseram que ele não está mais ali e que ele vive. Porém, hoje já é o terceiro dia e nada tem acontecido. Muitas vezes a gente fica ansioso para que o Senhor responda a nossa oração no nosso tempo. Mas nós temos que confiar que o tempo de Deus é o melhor. Esperar as coisas de Deus se realizar na nossa vida. Esses homens aguardaram 2, 3 dias, o terceiro dia nem tinha terminado. E eles já estavam desistindo, retornando para o seu lar. E o Senhor Jesus aparece e o Senhor Jesus repreende esses 2 discípulos. Aqui no versículo 26. E aqui que eu chamo a tua atenção. Aqui o Senhor fala, no versículo 25, perdão. Ó nécios e tardos de coração. Nécios, a palavra significa tolo, bobos, insanos. O Senhor criticou eles por quê? Por não acreditarem na visão dos anjos? O Senhor criticou eles por quê? Por não acreditarem nos testemunhos das 2 mulheres, das mulheres que foram até o túmulo e viram com seus olhos que Jesus não estava lá? Não. Jesus não criticou eles por não acreditar na palavra dos anjos. E não criticou eles por não acreditar no testemunho das mulheres. Mas criticou eles sim, por não acreditar no que as Escrituras têm dito sobre Cristo. Que as Escrituras estavam dito já que ele deveria padecer e morrer para que cada um de nós alcançássemos a salvação. O Senhor não cobrou uma aparição de anjo, que ele não acreditasse nos anjos. O Senhor não cobrou que ele não acreditasse nos testemunhos das mulheres. Mas o próprio Cristo cobrou que eles não acreditaram no que estava escrito na palavra. Eis aqui a minha preocupação. Naquele dia nós seremos cobrados pelo que está escrito nesta palavra. Muita gente está dentro das igrejas hoje esperando que um anjo apareça para ele e diga: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ou muitas pessoas se maravilham com o testemunho de outros, alheios, mas não buscam suas próprias experiências. E a única coisa que vai ser cobrado de nós naquele dia vai ser se nós acreditamos ou não acreditamos na palavra que o Senhor deixou para nós. Porque se fosse a intenção de Cristo que acreditasse no milagre, ele não apareceria para esses 2 discípulos em oculto. Ele simplesmente se revelava e diria: eu estou vivo, eu estou aqui. Mas como aqueles 2 discípulos em particular não acreditavam na palavra, foi necessário que o próprio Cristo pregasse dele mesmo a esses 2 discípulos. Que pregação maravilhosa esses 2 receberam, não? Vamos dar nós crédito à palavra de Deus?